Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui dessa trilha que é o Miopia em Marketing. Esta é a aula de número 8. Eu falei na aula passada a respeito, obviamente que eu esqueci do que eu falei, da destruição criativa, era esse o termo que eu queria retomar. O quanto a gente precisa estudar a forma da gente, né, tramar a obsolescência daquilo que hoje é o nosso ganha-pão. Esse é um artigo do Theodore Levi de 1960. Essa é uma trilha de estudos. Se você está assistindo esse vídeo aberto, ele é uma trilha de estudos a respeito desse artigo, que é Miopia em Marketing, do Theodore Levi de 1960. E hoje, especificamente, nesta aula, eu vou falar sobre o marketing fraudado e como pesquisa pode atrapalhar o marketing. É bastante interessante, mas para quem está assistindo vai fazer bastante sentido, vai fazer bastante correlação aí, vai entender o caminho que eu quero trazer aqui. Então vamos lá, vamos começando, né, nossa série de estudos aqui de hoje, falando sobre pesquisa e desenvolvimento. Ele coloca no artigo dele, outro grande perigo para o desenvolvimento constante de uma firma, adoro esse termo, de uma firma, surge quando a cúpula administrativa fica totalmente paralisada pelas possibilidades de lucro oferecidas pelas pesquisas e desenvolvimento. Então, já viu onde vai dar, né? E desenvolvimento técnico. Citarei primeiro uma nova indústria, a eletrônica. Depois ele volta para falar do petróleo, mas acho que vou focar mais nessa parte aqui. No artigo ele fala do petróleo de novo, mas eu vou focar muito nessa parte que ele chama da indústria da eletrônica. Então é bem isso, né? Nada pode deixar a cúpula administrativa mais paralisada do que a possibilidade de lucro oferecida por pesquisa e desenvolvimento técnico. E aí vamos analisar a parte de eletrônica. Lembrando, gente, muito importante, que esse artigo é de 1960. Então, a eletrônica em 1960 era um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, mas assim como ele anteviu que o setor da energia elétrica poderia passar por problemas por conta de energia fotovoltaica, nesse artigo em 1960 o cara já estava enxergando isso, o segmento de eletrônica vai ter muito gancho, vai ter muita... Vocês vão perceber uma assustadora similaridade entre o segmento de tecnologia e cultura de startup. Algumas coisas não cabem porque o método de startup, de ter um MVP, de criar provas de conceito, botar para rodar, always beta, isso dá uma quebrada um pouco nessa questão de pesquisa e desenvolvimento, porque a pesquisa acaba sendo a respeito de como o produto, a percepção do público a respeito daquele serviço, mas não deixa de fazer algum certo sentido o que ele traz aqui enquanto marketing fraudado. Então, se você trabalha com o setor de tecnologia, presta bastante atenção nessa aula, porque ela vai ser bastante interessante. E o mais maluco vai ser você entender que em 1960 o cara já estava escrevendo a respeito disso, já estava falando o quão perigoso é você olhar somente possibilidades de lucro através de um desenvolvimento técnico de uma pesquisa. Então, trazendo para os dias atuais, você faz um MVP e aí você tem algo para validar e de repente aquilo valida de um certo jeito que você fala, cara, é isso. E aí você pode exercer a sua miopia em marketing e não entender mais ou menos o que está acontecendo ali. Então eu vou trazer um estudo, ele vai falar mais sobre marketing fraudado, vou trazer isso. Então, hora vai fazer sentido, hora menos, mas no contexto geral, vocês vão perceber que é muito similar ali a indústria de eletrônica da indústria de tecnologia. Obviamente que na questão aqui da indústria de eletrônica, ele traz muito uma visão engenheiro, né, de ver a coisa,
e aqui a gente tem já, né, um desdobramento muito mais para a galera de TI, programadores e tudo mais. Mas enfim, vamos lá, continuando a nossa parte de leitura, ele fala do marketing fraudado. No caso da eletrônica, o maior perigo não é o fato de não darem bastante atenção às atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas sim por lhe darem atenção demais. O problema não é não olhar pesquisa, o problema é só olhar pesquisa. Elas saltaram para uma situação de abundância, aproveitando a inesperada onda de uma receptividade geral singularmente forte a novas ideias técnicas. Sua expansão, em outras palavras, realizou-se quase sem nenhuma atividade de marketing. E aqui faz sentido para alguns segmentos, né? Até alguns unicórnios, algumas coisas assim, que não teve uma necessidade efetivamente de marketing, só, né, veio com um produto, com eu vou falar, por exemplo, no Orkut. Vou voltar bem assim, mas, né, para vocês entenderem. O Orkut ele tinha uma estratégia muito simples que era de convite. Convidar uma outra pessoa para fazer parte do Orkut. Você não podia entrar, mas só essa estratégia de member, get member, garantiu para o Orkut no Brasil o estrondo que ele foi. Eu falo no Brasil porque o Orkut, né, foi mais no Brasil e Índia, se não me engano. Eu não lembro qual era o outro país, mas eu sei que no Brasil era o ponto alto do Orkut aqui, foi onde mais pegou. Se você não sabe o que é o Orkut, é o pai do Facebook. Mas basicamente é isso. Tem o Mirk, que é o avô, mas eu vou manter no Orkut. Não precisou de uma estratégia de marketing de propaganda na TV. Você nunca viu um outdoor do Orkut, você não vê esse tipo de coisa. Então, o crescimento da parte eletrônica, ele se dá muito por conta de um produto que tem uma alta receptividade. E este produto com alta receptividade, ele tem uma expansão muito grande sem precisar de estratégia de marketing. Guarde essa informação. Quando tem muita receptividade, a firma cresce sem a necessidade de marketing. Beleza? Vamos lá para o artigo. Sua expansão, em outras palavras, realizou-se quase sem nenhuma atividade de marketing. Companhias vêm desenvolvendo assim em condições perigosamente próximas da ilusão de que um produto de qualidade superior se venderá por si só. Tendo criado uma companhia bem-sucedida pela fabricação de um produto superior, não é de causar surpresa que seus dirigentes continuem a ter o espírito voltado mais para o produto do que para as pessoas que o consomem. Surge assim a filosofia de que o crescimento constante é uma questão de contínua inovação e aperfeiçoamento do produto. Surge assim a filosofia de que o crescimento constante é uma questão de contínua inovação. Então, a gente já estudou isso, né? Já apareceu isso aqui no artigo. É isso, você criou um produto ou um serviço de qualidade superior que substituiu um outro produto. O que te faz ter um pensamento lógico de que, já que foi a superioridade do meu produto que fez eu ganhar mercado, é no produto que eu tenho que garantir esta superioridade do produto. E aí acontece o quê? O marketing... Cadê? Então a gente faz algumas pesquisas e a gente cresce de uma forma trazendo essa percepção de que o produto por si só já se vende. E isso é uma visão bastante comum no mercado hoje, assim, que é um produto melhor que vai me dar mais possibilidades. Né? Na aula do Ford, aula 6, o que o Ford, né, colocou em primeiro lugar, deixa isso muito claro. A importância do marketing não ser algo residual e do marketing vir antes, para daí você adaptar o seu produto.
Em segmentos de tecnologia, é muito rápido e barato colocar um produto para o mercado validar. E muitas vezes é muito fácil. Vou mudar, não vou falar isso. E algumas vezes acontece desse produto ganhar ter uma boa adesão do público, viralizar, ou crescer a rede de uma forma muito grande, justamente por conta dessa receptividade que em 1960 o Levi já comentava. Você sendo um gestor, um sócio, trabalhando para essa empresa que cresce por conta do produto, é natural que você tenha essa percepção de que o produto, por si só, se vende, porque efetivamente foi isso que aconteceu, e por isso você tem a percepção de que é necessário inovar continuamente para garantir o seu posto de melhor produto. E é aí que está a miopia absurda do marketing. Porque é aí que vem a resposta das perguntas daquelas mais chamando por que a Blockbuster não inventou o Netflix? Por que a Kodak não inventou o Instagram? Porque é um produto melhor, fica focado em melhorar o produto. Porque foi o produto que colocou ele naquela posição. Então, ter esta percepção é muito perigosa. Por isso que ele fala que surge assim a filosofia de que o crescimento vive próxima da ilusão que o produto de qualidade superior se venderá por si só. É uma ilusão. Vários fatores contribuem para o fortalecimento dessa crença. Produtos eletrônicos são altamente complexos e sofisticados, e surge um desequilíbrio entre administração, os engenheiros e cientistas. Isso dá origem a uma predisposição em favor da pesquisa e da produção, em detrimento das atividades de marketing. Uma predisposição em favor de pesquisa e produção, uma vez que era importante a contínua inovação, então gera uma predisposição da produção em detrimento das atividades do marketing. A organização tende a acreditar que a sua tarefa é fabricar coisas e não satisfazer a necessidade dos clientes. A organização tende a acreditar que a sua tarefa é fabricar coisas e não satisfazer a necessidade dos clientes. O marketing é tratado como uma atividade residual, uma outra coisa que precisa ser feita depois de executada a função vital de criação e fabricação do produto. De novo, o marketing é colocado como algo residual. E não fica claro isso quando você está. Para quem já vivenciou com startup, não fica claro isso que eu preciso primeiro melhorar o produto para depois vender? E que na verdade é o contrário? Que primeiro eu preciso entender necessidades. Eu não sou uma empresa de fabricar coisas, eu sou uma empresa de atender a necessidades. E aí, entendendo de necessidades, é que eu faço o produto. E quando eu entendo de necessidades, é o que acontece, é o que me gabarita a fazer o que toda empresa que precisa sobreviver tem que fazer, que é mudar. Já foi falado isso no artigo. Então, para você que está pegando as aulas em sequência, você está vendo que é uma construção lógica de um raciocínio, de uma miopia aqui, de olhar muito para o produto e olhar pouco para o mercado, que traz a gente uma sucessão de erros, e erros de análise, e erros básicos, muitas vezes, por conta de que a gente vai tocando o barco do jeito que a gente consegue tocar o barco. Não é porque eu criei um produto melhor e ganhei mercado que só melhorar o meu produto vai me garantir continuar ganhando mercado. Eu tenho que entender de necessidade e não de produção de coisas. Olha que maravilhoso isso. 1960 o cara tá falando um negócio desse. O marketing é tratado como atividade residual. Isso é familiar? Se você é agência, trabalha com publicidade, isso é familiar? O cara te apresentar o produto e falar preciso vender? Quanto de valor você agrega no seu discurso
Se você chegar para o dono da empresa, virar e falar para ele assim, olha, eu acho que tem outras necessidades que você pode aproveitar, ao invés de só melhorar esse produto e tentar vender mais esse produto. Quanto de valor você entrega ao fazer isso e quanto mais vale o seu serviço quando você faz isso? Esta predisposição, né, em favor da pesquisa, acontece por uma predisposição em favor de variáveis controláveis. Se eu crio meu produto, eu desenvolvo meu produto e eu entendo que meu produto é superior, eu achei que a câmera estava em mim, olha só. Se eu crio meu produto e eu entendo que é importante o meu produto ser superior, a minha visão vai estar em situações que eu consigo controlar, que é justamente o desenvolvimento do meu produto, que é justamente a divulgação do meu produto, que é criar estratégia de comunicação do meu produto. Isso é onde eu consigo controlar. E aí vamos voltar para lá, que aqui ele fala. Em resumo, os administradores das novas e fascinantes companhias de rápida extensão, startups, tendem a ter preferência por essas atividades de olhar no produto que se prestam cuidadoso estudo, experimentação e controle, os quais representam a realidade concreta e prática do laboratório, da oficina e dos livros. Aqui é o ponto onde foge um pouquinho da parte de startup. Porque muito desses dados é dado de provas de conceito do produto, do MVP, é prova de validação do produto que está sendo testado de modo beta junto com o mercado mesmo, já é colocado no mercado. Então existe sim esse estudo, mas aí, né, trazendo para os tempos atuais, muda um pouco o cenário porque a gente passa a ter sim percepções do público real de quem está usando o produto a respeito, né, do nosso produto. Então a gente tem uma pesquisa mais rica, mas que, de novo, com o problema lá de Detroit, a gente vai ter a percepção, a gente tem que virar o nosso olhar para isso. A gente não pode ver a percepção do cliente perante ao produto, ao MVP que a gente está testando, e sim a percepção do cliente enquanto a possibilidade daquele produto satisfazer a necessidade do cliente. O importante é a gente ter foco na necessidade do cliente e não na superioridade técnica no UX, não só no UX, no UI, não só no produto. Eu botei o UX e o UI, a galera de UX pode ficar bem brava comigo, mas vocês entenderam, né? Se você está assistindo só esse trecho, pelo amor de Deus, tem mais pelo menos mais 4 horas de aula para trás para justificar isso que eu estou falando aqui. Não recortem isso, tem um embasamento. UX UI é extremamente importante. Então, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma questão muito mais estratégica, muito mais macra que o Levitt trouxe em 1960. E aí, o que acontece quando a gente fica, né, só focado nessa realidade aqui que ele coloca da prática do laboratório? Eu vou colocar o MVP aqui dentro dessa prática de laboratório, mas vocês entenderam. Ficam fraudadas as realidades do mercado. E aqui não fica tão fraudado porque está no mercado, quando a gente fala de MVP. Então, aqui foge um pouco. E aí, mas aqui é legal, eu destaquei por esse trecho porque é legal falar isso. Os consumidores são imprevisíveis, variáveis, volúveis, estúpidos, míopes, teimosos e, em geral, maçantes. É muito bom, é muito bom. O cara tava um pouquinho, né, um pouquinho puto com a galera aqui, mas enfim. Não é isso que dizem os engenheiros e administradores, mas bem no fundo, é isso que eles pensam. E isso explica o fato deles se concentrarem naquilo que sabem controlar, ou seja, a pesquisa.
É muito difícil para o engenheiro, para a galera da pesquisa, para o desenvolvedor focar no marketing, porque não é natural dele ali. Ele faz produto, põe para testar o produto que deu certo, ele tenta melhorar para validar. Então ele entra nessa dinâmica e não tem a visão tão focada na análise de mercado, no entendimento de necessidades. É aí que o profissional de marketing tem que atuar. É nesse momento que a gente tem que virar e falar: beleza, a gente tem tudo isso aqui de dado, vamos tomar todas as decisões data-driven, qualquer buzzword que você quiser. Porém, quais são as necessidades dos nossos clientes hoje? A gente consegue definir isso? O que o nosso produto resolve perante as necessidades que os clientes têm hoje? Percebe a diferença? Então, o nosso papel de marketing é trazer esse tipo de reflexão. O nosso papel do marketing é trazer, tirar essa miopia, clarear a visão. Se você atua como uma agência de publicidade, se você é um gestor de tráfego, se você é um designer, se você é um empreendedor, aí você aplica para você isso. O meu produto está sanando necessidades? Quais são essas necessidades? Como eu aproveito mais necessidades? Como eu identifico mais necessidades para depois aproveitar mais necessidades? Aí depois ele fala bastante coisa a respeito da parte militar aqui, que a eletrônica não precisou abrir mercado porque as Forças Armadas que desbravaram esses mercados, e aí é coisa muito situacional ali da época. Então acho que não faz sentido continuar. Mas o que ele fala de marketing fraudado é justamente isso, o marketing como algo residual. Se você tem a percepção de que foi o seu produto que te colocou no topo, você vai ter a percepção de que para se manter no topo, você precisa melhorar o seu produto. E se você perguntar para o mercado o que eles acham do seu produto, você vai identificar melhorias no seu produto. E você não vai ver novas necessidades do mercado, você não vai ver novas oportunidades de parceria, você não vai ver novas possibilidades de mudança no seu segmento, na sua atuação, para poder crescer e buscar outros mercados. É esse o ponto. O marketing, a função do marketing não é ser algo residual. Não é algo que vem depois do produto. A função do marketing é trabalhar e, inclusive, o produto. Lembra dos 4 P's? Tem um P de produto. Não é só a promoção. Tem um P de produto. Beleza? Na próxima aula eu vou seguir. É muito bom aqui. Já vai dar. Vou dar spoiler. Da próxima aula é um tratamento de enteado. Ele vai falar da indústria de petróleo, mas dá para você entender o caminho, né? Que ele vai falar bem a questão histórica de como a pesquisa, o desenvolvimento para a melhoria de produto torna o marketing da parte de petróleo, nada a ver assim. Enfim, temos muitos aprendizados, muita coisa para a gente tirar desse artigo. Eu gosto muito da frase que é: não existem novos erros, existem novas pessoas errando os mesmos erros. Então a gente aprender com esses erros do passado, e quando eu estou falando de passado, eu estou falando de 80 anos atrás. 80? 60? Não dá 80, né? 60, 40, 60 anos atrás. 60, 40 para 2020, mais 20, é isso aí. 40 anos atrás. 40. Não, gente, que 40 anos. Eu tenho 40 anos. Em 60 são 60 anos, pelo amor de Deus. Tá fácil, né? 40 mais 23 é 60, beleza.
Com esta aula de matemática, ainda bem que isso aqui não é uma comunidade para falar de matemática, né? Com esta aula de matemática, eu encerro aqui mais esse estudo do miopia em marketing fraudado. Espero que esteja servindo aí para abrir a cabeça de vocês. Se você ainda não faz parte da comunidade, entra lá, porque daí você vai ter todos os conteúdos anteriores a este. E é isso, estou à disposição. Sempre falo é isso, né? Enfim. É isso, meus amigos. Até a próxima aula. Eu preciso pensar um jeito de encerrar melhor essas aulas.